Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, professor e professora da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas e também alunos apaixonados pela Palavra de Deus. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta e hoje estaremos estudando a lição de número 9. Hulda, a mulher que estava no lugar certo. Meu amado, eu confesso que foi um pouco difícil extrair aí algumas lições do caráter de Hulda, mas eu vejo aí por parte do comentarista uma coisa admirável. Ele enaltece a imagem da mulher. Ele fala de Hulda, ele fala de Abigail, ele fala de Ruth. Então, nesse trimestre, para a glória de Deus, estamos estudando o caráter e o perfil dessas mulheres. O que é bom valorizarmos essas guerreiras de Deus que nós temos aí na casa do Senhor. E Hulda era aquela mulher que estava no lugar certo e na hora certa, dentro do propósito de Deus. Vamos, meu amado, à nossa introdução. Por maior que seja a corrupção no meio daqueles que se dizem povo de Deus, o Senhor nunca deixará de ter verdadeiros adoradores. Hulda era porta-voz de Deus em meio a uma geração corrompida pelo pecado. Nos dias desta mulher, Hulda, foi os dias do rei Josias, que era neto de Manassés e filho de Amon. Então foram dois reis que desobedeceram a Deus e o coração do povo se entregou ao pecado, à lascívia, à imoralidade, à idolatria e aos falsos deuses. Surge então o rei Josias e dentro desse contexto essa mulher Hulda. Então eu observo, pior que seja a corrupção generalizada no meio daqueles que se dizem povo de Deus, Deus sempre terá, no meio de uma geração corrompida, aqueles que são verdadeiros servos, verdadeiros adoradores e porta-voz da verdade de Deus. Hulda, ela foi essa mulher. Ela foi uma mulher usada por Deus no meio de uma geração corrompida. Meu amado, nós que servimos a Deus, não importa como está o nosso segmento cristão, não importa como está a nossa igreja onde nós participamos. Nós devemos permanecer fiéis a Deus como porta-voz do Senhor, porque nós nos colocamos diante dele para que ele possa nos usar segundo o seu propósito, dentro do tempo determinado e estabelecido por Deus. Então, continue servindo. No momento certo, no momento exato, Deus há de te levantar e te colocar, meu amado irmão, quem sabe numa posição de destaque para entregar a mensagem e a palavra de Deus. Vamos prosseguir então no primeiro vídeo que você está assistindo, relacionado ao primeiro tópico, e depois nós faremos um segundo vídeo relacionado ao segundo tópico e um terceiro vídeo relacionado ao terceiro tópico. Ao término do terceiro vídeo, você vai poder observar que eu estou deixando ali no terceiro vídeo um link com o arquivo em PowerPoint que eu estou usando para ministrar esta aula. Eu acredito plenamente que eu tive a inspiração de Deus para escrever e estabelecer aí alguns comentários além daquilo que foi proposto pelo comentarista da CPAD. Não que nós sejamos melhor do que ele, fora disso, é um homem de Deus, mas Deus colocou no meu coração acrescentar algo diferente daquilo do comentarista, porque o comentário dele você já tem aí. Então a nossa proposta é acrescentar
algo além daquilo que você tem em suas mãos, para que de certa forma possa te auxiliar e ampliar até a sua capacidade de também produzir conteúdo a partir da proposta estabelecida pela CPAD. Vamos então ao tópico de número 1. Quem foi Hulda? Meu amado, na Bíblia nós conhecemos aí de cabeça Débora, Ruth, Abigail, Noemi, nós conhecemos Miriam, Maria, mãe de Jesus e tantas outras mulheres que marcaram a geração. Mas essa mulher Hulda, ela passa um tanto que no anonimato. Muitas pessoas não conhecem esta mulher. Alguém tem que ir lá abrir a revista, abrir a Bíblia e lá conferir quem é esta mulher. Essa mulher, ela prestou um grande trabalho a Deus e foi um instrumento nas mãos de Deus numa época em que o povo estava desviado e afastado de Deus. Vamos lá, Hulda, primeiro subtópico da nossa lição. O fracasso espiritual do meu irmão ou da coletividade não justifica meu fracasso na fé. É possível, apesar das circunstâncias, viver uma fé íntima e pessoal no verdadeiro Deus. Sou a única pessoa capaz de me privar da graça de Deus. Meu amado, observa, Hulda, ela viveu no meio de uma geração corrompida. As pessoas estavam desviadas espiritualmente, teologicamente, perderam o temor de Deus. Mas o que eu entendo de Hulda, que o fracasso do meu irmão, ou o fracasso da coletividade, do grupo, ele não significa que eu serei também fracassado. Ou seja, o fato de alguém desviar, da igreja se corromper, talvez até onde você reúne, muitos já não servem mais a Deus, o fracasso desses irmãos ou desta igreja, da coletividade, não justifica também o seu fracasso. Está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Meu amado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu irmão, nós temos que permanecer firmes no Senhor. E eu observo que é possível, apesar das circunstâncias adversas do meio que você vive, você expressar uma fé individual, uma fé pessoal no Senhor Jesus. Apesar que o meio no qual você está inserido pode ser um meio de pessoas carnais, de pessoas imorais, que perderam a visão de Deus, mas nada disso justifica que você também vá sofrer um fracasso espiritual. Me faz lembrar os dias do profeta Samuel. Samuel era ainda criança, ele viveu com Ofni e Finéias, que eram imorais e depravados. Eram adúlteros e seduziam as mulheres dentro do templo. Eles tinham relações sexuais com as mulheres dentro do templo. Os caras eram imorais. E o sacerdote ali, ele via todo aquele erro, todo aquele pecado, ele não tinha mais a visão de Deus, Deus não falava com ele, então Samuel cresceu no meio de todo esse ambiente, mas ele conseguiu viver uma fé viva, autêntica. Então, meu amado, se você está inserido dentro de um contexto assim, não justifique o fracasso espiritual dos outros para justificar o seu fracasso. Se os outros caíram, erraram, você não tem que seguir a fila, meu irmão. Você tem que fazer a diferença. E Hulda, ela fez a diferença nos seus dias. Ela viveu uma fé verdadeira, uma fé genuína no meio de uma geração corrompida. Eu faço aqui a seguinte reflexão. A palavra de Deus afirma que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lá no Salmos capítulo 91. Não precisamos seguir a fila. Sempre temos a opção de fazer diferença. Meu amado, ao longo da caminhada, eu já me deparei com muitas pessoas que iniciaram essa jornada e que voltaram para trás. Muitas pessoas que começaram bem, mas acabaram se perdendo, se corrompendo ao longo da caminhada.
Muitos já partiram até para o Senhor desviados, afastados e na vida pecaminosa. Mas eu olho para o Salmo 91 que ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O que eu entendo com isso? É inevitável que eu venha testemunhar a imoralidade, a perversão e a apostasia dentro da casa de Deus. Isso não deveria nos deixar escandalizados. Jesus diz que era impossível que o escândalo não viesse ao mundo, mas ai daquele pelo qual o escândalo chega. Sabe qual é a minha preocupação? Não são com as pessoas que estão à minha volta, que conhecendo a verdade escolhem viver a mentira. A minha preocupação é para com a minha vida, porque 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu tenho que me preocupar comigo. Amém? Eu tenho que orar pelos outros, mas eu tenho que me preocupar com a minha vida. Então, meu amado, eu me preocupo para manter vida com Deus. E mais uma vez, eu não preciso seguir a fila. Eu não preciso seguir os maus exemplos. Eu posso fazer a diferença. E Deus me capacita e te capacita, meu irmão, para você fazer a diferença na sua igreja, na sua comunidade, na sociedade na qual você está inserido. Vamos lá, meu amado, subtópico de número 2. Atividade que exerceu. Vamos avaliar aqui qual foi a atividade que essa mulher exerceu e por que ela teve destaque na Bíblia. Ela foi uma profeta de Deus dentro da sua geração, o que era uma coisa rara, porque normalmente o cargo de profeta é para homens na Bíblia, mas a Bíblia fala de regras, mas também a Bíblia fala de exceções. Amém, meu querido? Então nós não podemos confundir exceções com regras. Existe um padrão de Deus, mas existe também algumas exceções estabelecidas por Deus e não pelos homens. Ela era profeta ou profetisa, não é porque ela escolheu ser, porque Deus deu a ela a unção, a virtude e a capacidade. Amém? Então vamos lá, tópico 2, atividade que exerceu. Nem sempre Deus falará aquilo que desejamos ouvir, mas com certeza aquilo que necessitamos ouvir. Muitos perdem a unção e a chamada de Deus por não pregarem mais contra o pecado, antes preferem pregar somente a bênção. Meu amado, eu vejo aquela mulher, Hulda, ela trazendo uma palavra dura, falando de pecado, falando da justiça divina, falando do juízo de Deus sobre aquela terra de Judá e sobre Benjamim em Jerusalém. Então a mensagem dela foi uma mensagem dura, semelhante à mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista era uma mensagem dura de se ouvir. Ele se dirigia muitas vezes à sua plateia como raça de víboras. Era uma mensagem que era contra o pecado e ele foi o precursor de Jesus Cristo. Jesus fala que dos nascidos de mulher não havia outro maior do que João Batista. E a mensagem dele não era mensagem para massagear ego de ninguém, não era uma mensagem que dava ibope, que dava aplausos e glória a Deus. Era uma mensagem que confrontava o pecador com o seu pecado. Era uma mensagem que levava as pessoas ao arrependimento. Alguns se arrependiam, outros endureciam o coração. Há muitas pessoas que eram profetas, instrumentos na mão de Deus, homens de Deus. Mas vou falar uma coisa aqui. Muitos passaram aí por Camboriú, passaram por Gideões e cresceram, fizeram sucesso ganhando dinheiro, mas perderam a unção de Deus. Alguns começaram bem pregando o evangelho da cruz, o evangelho do pecado, da santidade. Hoje pregam mensagem de autoajuda, hoje pregam mensagem de sensacionalismo para mexer com a emoção de crentes, para ser convidado, para
próxima festividade, para a próxima igreja. Deus não está à procura de estrelas do Evangelho, porque o Evangelho já tem uma estrela que é Cristo. Não há lugar para outra estrela que não seja Jesus. Muitos perderam a unção de Deus porque preferiram pregar mensagem de autoajuda para massagear ego de crente. E nós, quando nos reunimos na casa de Deus, nós nos reunimos não é para ouvir uma mensagem que nós desejamos ouvir, uma palavra que Deus deseja falar aos nossos corações. Meu amado, e aquela mulher, ela trouxe uma palavra dura, mas uma palavra que surtiu efeito na vida do rei Josias. Eu faço aqui uma reflexão. Em tempos de apostasia espiritual e desvio doutrinário, é preciso pregar acerca da santidade e do juízo de Deus. Mensagens de autoajuda pode até amassagear o ego dos ouvintes, mas não lhes assegurará a entrada no céu. O problema de quem prega mensagem de autoajuda, mensagem da vitória, irmão, olha o anjo descendo com a vitória, olha a bênção de Deus na sua vida. Aí o irmão está lá em pecado, está em adultério, o irmão rouba a Deus no dízimo, não é dizimista, ele está com a vida toda desconcertado, mente, engana e está envolvido em coisas que Deus condena. Aí a pessoa vem, sobe no púlpito e faz aquele verdadeiro show, parecendo um pavão, fazendo aquele espetáculo todo lá na frente. Meu amado, esse tipo de mensagem tem um perigo. Ela não salva o pregador e nem salva os ouvintes. Esse tipo de mensagem, ele mexe com a emoção das pessoas. Eu vejo pessoas pulando, pessoas saltando, mas não no poder de Deus. Porque o verdadeiro avivamento, ele gera arrependimento de pecado e abandono de pecado. O verdadeiro avivamento, ele passa pela palavra de Deus e não necessariamente pelas minhas emoções, pelos pulos, pelos rodopios e os glórias a Deus e aleluias. Eu dou glórias a Deus e aleluia na igreja, mas em casa eu estou espancando a minha esposa. Eu dou glórias a Deus e aleluia na igreja, mas na rua eu compro e não pago. Eu dou glórias a Deus, aleluia, rodopio, falo línguas estranhas na igreja, mas na rua e fora da igreja eu falo da vida dos outros. Meu irmão, eu desconheço esse evangelho. E essas mensagens, elas podem ser muito bonitas. Mensagens sensacionalistas que mexem com a emoção, que mexem com a estima do crente. Mas só tem uma coisa, esse tipo de mensagem não vai assegurar o céu e nem para o que ouve e nem para aquele que prega. Em tempos de apostasia, em que as pessoas estão se desviando da sã doutrina, se desviando do caminho da santidade, a mensagem que precisa ser pregada é a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, meu amado, que Deus nos guarde e nos dê coragem para pregar não aquilo que está fazendo sucesso na internet, não aquilo que está bombando, os trejeitos e até as formas. Tem uns que usam até os trejeitos cacueto do pregador. Meu irmão, você não precisa imitar ninguém. Quem fica imitando alguém é porque não tem personalidade e convicção da chamada de Deus para a sua vida. Você é único, Deus te deu uma chamada e um ministério. Então, meu amado, prega a mensagem da salvação, do pecado, da santidade. Você poderá talvez não receber aplausos, ganhar grandes ofertas, mas com certeza você vai ter a sua entrada no céu assegurada porque você vive a mensagem. E os seus ouvintes também entrarão pela porta estreita, porque você pregou a mensagem da salvação. Vamos, meu amado, ao terceiro subtópico dentro desse nosso primeiro vídeo. Deus ouviu a Hulda. Desprezo e frustração podem fazer parte da vida dos verdadeiros servos do Senhor. Hulda não foi procurada por Manassés ou tampouco Amon, mas chegaria o dia em que seu ministério teria reconhecimento entre os homens. Olha só o que Deus fez através de Hulda. Ela foi contemporânea de Manassés, que foi avô de Josias.
ela foi contemporânea de Amon, que foi o pai de Josias. Nenhum desses homens procuraram esta mulher. Essa mulher passou no anonimato. Essa mulher estava esquecida, desprezada, porque a mensagem de Uda não era aquela mensagem de falar: olha, rei, assim diz o Senhor, Deus vai te dar vitória, Deus é contigo, homem de Deus. A mensagem de Uda não era esta, porque esses homens não eram homens de Deus. Deveriam ser. Eles recebiam títulos de homem de Deus, ungidos do Senhor, porque receberam a unção para ser rei, mas o coração deles estava longe de Deus. Manassés teve tempo de se arrepender, mas Amon, o filho dele, ele não se arrependeu e morreu nos seus pecados. Então, não há como profetizar bênção e declarar bênção a quem vive uma vida desconcertada. Eu descreio particularmente de profecia, de mensagem inspirada por Deus, transmitindo para alguém que vive numa vida desconcertada, numa vida de pecado. De certa feita, uma irmã virou para mim e disse: olha, Deus revelou lá na tarde da bênção onde eu fui, que fizeram um trabalho aí de encruzilhada para fechar os meus caminhos e barrar tudo errado na minha vida. Então eu estou sendo alvo aí de trabalho de feitiçaria. Eu tive a coragem de falar para ela umas verdades. Falei: minha filha, para viver a vida que você vive no pecado, você sai com vários homens, você vai em boate, você passa a noite inteira no sábado, domingo, numa casa noturna dançando. Um tipo de pessoa que é crente, que diz que é crente e vive a vida que você vive, não precisa de macumba, galinha preta, feitiçaria, não. Isso aí é o pior feitiço, é o que você faz. Então, meu amado, há pessoas que acreditam, põem a fé tanto num feitiço, numa galinha preta com encruzilhada, que está amarrando o caminho dela, mas ela não observa que ela está pecando deliberadamente contra Deus. Uda, ela foi desprezada e esquecida por Manassés e por Amon, seu filho. Mas o neto, Josias, este entendeu que aquela mulher tinha uma mensagem autêntica. A mensagem dela é: haverá o juízo, a justiça, porque esse povo pecou contra Deus. A mensagem dela não era uma mensagem agradável, mas era uma mensagem que surtia efeito. Não era aquela mensagem que era aquele cardápio maravilhoso do filé mignon. Era aquela mensagem que era como as ervas amargas que o povo comeu antes de sair do Egito. Mas era aquela mensagem que iria sarar uma nação, iria restaurar o propósito de Deus para aquele povo de Israel. Meu amado, a mensagem de Uda se cumpriu no seu tempo e na sua época. Meu querido, não confunda sucesso aqui na terra com sucesso ministerial. Alguém pode ser pregador famoso, andar por todo esse Brasil, ser convidado para conferências internacionais, passando pelas grandes igrejas, trazendo aquela mensagem que não é uma mensagem de Deus. É aquela mensagem que todos gostam de ouvir, aquela mensagem de bênção. Mas se você é aquele que prega a verdadeira mensagem, a mensagem contra o pecado, a mensagem contra a imoralidade, a mensagem da santidade, a mensagem do nascer de novo, do caráter cristão, continue pregando, meu querido. Talvez as pessoas não dê crédito a você hoje. Talvez vão morrer, vai passar esta geração e virá outra. Mas Deus vai levantar ainda pessoas que irão dar crédito à sua mensagem. A mensagem de Jeremias não surtiu efeito na geração de Jeremias. Jeremias morreu 70 anos depois da profecia de Jeremias. Levanta-se o profeta Daniel e ele, lendo as profecias de Jeremias, ele entendeu que estava chegando o fim do cativeiro. Ou seja, a geração de Jeremias, ela não foi alcançada pela mensagem de Jeremias, porque ela endureceu o coração, mas a geração seguinte, ela creu na mensagem de Jeremias e ela foi abençoada pela mensagem de Jeremias. Meu amado, que a motivação do nosso ministério não seja aplauso, não seja dinheiro, que não seja tapete
espinha nas costas, mas a motivação do nosso ministério deva ser em pregar, anunciar a mensagem de Deus como ela é. Porque Deus é santo e nós devemos também ser santos. Vamos lá então a uma reflexão sobre esse subtópico que já estamos encerrando esse nosso primeiro vídeo. Não podemos nos cercar apenas de pessoas que concordam com tudo que fazemos. Do contrário, corremos o risco de ter bajuladores à nossa volta, preocupados em tirar vantagens da nossa amizade ou da posição que ocupamos. Eu olho, por exemplo, para Manassés. Quem eram os conselheiros de Manassés? Eram bajuladores, puxa-sacos. Não eram homens que tinham coragem de falar para ele a verdade. Eu olho para Amon. Quem eram os conselheiros de Amon? Eram aqueles que concordavam com tudo que ele fazia de errado. E eu olho para Josias. Quem eram os conselheiros de Josias? Eram homens que tinham a coragem de apontar para ele o caminho da verdade. Ele foi influenciado. As pessoas que estavam ao lado de Josias eram pessoas que temiam a Deus. Meu irmão, não tenha do seu lado somente as pessoas que concordam com tudo que você pensa. Nós precisamos de ter do nosso lado, talvez, pessoas que não concordam com tudo que a gente faz. Porque, do contrário, nós corremos o risco, meu amado, de ter o nosso ego muito amassageado, o nosso eu muito grande. Nós precisamos de pessoas que pensam diferente. Pessoas que nos levam a pensar, refletir, rever os nossos conceitos. Porque quando todos concordam com a gente, nós temos um perigo, corremos um risco muito grande. Que esses podem não ser os verdadeiros amigos, podem ser bajuladores, puxa-sacos. Pessoas que estão do seu lado para tirar vantagem do cargo que você ocupa, da posição social que você tem, mas não te amam. Estão do seu lado somente para tirar vantagem com interesses pessoais, carnais e diabólicos. Então, meu amado, muitos ao longo da história bíblica fracassaram por não ter do lado deles ou preservar do lado deles aqueles que contrariavam os seus pensamentos, aqueles que não concordavam com as suas ideias equivocadas, aqueles que tinham a coragem de falar a verdade. Meu amado, vamos ter do nosso lado pessoas que têm coragem de dizer não, você está errado. Você precisa rever o seu conceito. Porque se nós não fizermos assim, nós corremos no sério risco que ocorreu com Manassés e com Amon. Josias, ele foi muito bem assessorado, porque ele colocou do lado dele homens conselheiros que ensinaram para ele o caminho certo. Uma dessas pessoas foi a profetisa Uda. Ela disse para ele, mandou entregar o recado, que Deus iria trazer a espada e o juízo. O que ele fez? Ele mandou matar a mulher? Não. Ele se humilhou, colocou a boca no pó e posteriormente ele chama todo Israel para se humilhar diante de Deus. Meu amado, que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê essa maturidade, esta coragem de nos humilharmos diante da soberana vontade de Deus. Meu amado, encerramos aqui o nosso primeiro vídeo e estaremos retornando dentro de alguns instantes para preparar o segundo vídeo e depois o terceiro vídeo. Não esqueça, no terceiro vídeo estarei disponibilizando o arquivo em PowerPoint que você poderá usar para auxiliar aí a sua escola bíblica dominical. Você vai poder construir, colocar outras ideias. Então tenha liberdade. Use, meu amado, conforme Deus lhe orientar. Que Deus abençoe a sua vida, ore por nós e nós retornaremos para o próximo tópico. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.